Como é que estamos? Eu tô tranquilo, você? Estou tranquilo, boa noite. Tá ouvindo bem? Tá me vendo bem? Ouvindo bem e vendo bem. Espero que o mesmo esteja acontecendo. Tá, tô te ouvindo bem, tô lhe vendo bem. Vou até fazer a propaganda dos nossos patrocinadores. A luminária de mesa com clipe, que a gente está estreando hoje. E o Uhum. nosso Universal Carmont, que segura o nosso celular. Brincadeira, foi um Massa. investimento bem baratinho que a gente fez no Camelô, para poder Ah, receber a sua pessoa com uma qualidade que você merece. Vina, que obrigado. massa. Professor Vinícius Souza, do Campus Piranhas, professor que a gente tem acompanhado o trabalho também nas redes sociais, no canal do YouTube, que é o Entortando, você vai falar um pouco dele já já. A gente também tem feito um esforço para tentar dialogar com os mais diversos setores, com as mais diversas mentalidades, com as diversas produções intelectuais da nossa instituição, não só dela, mas da universidade, da UNEAL, da cultura popular, enfim, tentando desde maio fazer esse espaço tornar-se algo que seja interessante, produtivo, de engajamento de pensar. E assim tem sido muito bom, porque tem sido muitas aulas boas que eu tenho tido dos meus colegas. Eu aprendo muito com vocês. E elas ficam salvas. A gente não sabe quando as pessoas vão assistir, além das que estão assistindo agora. E eu sempre peço que se apresente. Conte aí para o mundo da internet quem é o professor Vinícius Souza, conta um pouco da sua trajetória, para a gente se situar, meu amigo. Pronto. Antes de tudo, Ale, muito obrigado pela oportunidade em poder discorrer sobre o tema que me estimula muito. Tanto é que a questão da música brega, ela vem me acompanhando desde quando eu sou graduando, né? Então, assim, me interessa muito conhecer esse cenário, né, popular. E deixa eu me apresentar. Meu nome é Vinícius, como você bem colocou, muitos me conhecem como Vina, né? Muitas pessoas me conhecem como Vina. E sou professor do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas, leciono Sociologia, tenho um diálogo também com a música, né? A música é uma realidade que me acompanha também, artisticamente falando. Eu só faço uma observação que eu não me considero músico, né? Eu me considero assim um artista. Porque eu acho que o artista ele é mais democrático, ele flexibiliza para qualquer pessoa que parta por um processo criativo e manifeste suas emoções, seja lá por qual linguagem seja. Né? Eu não sou instrumentista, eu bato meu violão para criar melodias e faço as letras, né? Então, assim, mas eu tenho uma relação muito forte com a música, né? Enquanto compositor, coisas do tipo. E o que eu posso dizer mais? É, Tenho atualmente, né, o canal Entortando, né, que por sinal deixa eu fazer um brinde a você, que eu sempre digo isso à galera, né, a gente não tem as grandes mídias, mas faz o nosso merchandising, né, Com para nos apoiar. certeza. E que tem tido um efeito muito bom enquanto função social, o projeto, né, porque desde segunda eu termino falando mais temas, eu e quem está acompanhando o chat lá na hora, né, no YouTube, são temas que eu escolho para discorrer com a galera. Aí desde terça a gente está trabalhando em Entortando a Educação, que geralmente com professores e demais profissionais da área da educação que têm os seus projetos aí desenvolvendo ou desenvolvidos ou a desenvolver, né? Não importa. Você inclusive vai estar lá com a gente, né? Dessa quarta que vem a 8, salvo me engano, né? Em Discorrendo um breve. pouco sobre esse seu ideário muito bom, muito primoroso de trazer professores para trocar ideia com você e com o mundo, né, pelas redes. E pronto, quartas-feiras a gente tem um bate-papo, que é geralmente o convidado ou a convidada trazem o tema, né, para a gente debater lá livremente. E quintas que a gente tem falado sobre arte. E aí eu tenho trazido artistas, né, para desenvolver seus trabalhos, mostrar, apresentar a todos nós. Então, é isso que eu posso dizer por hora sobre mim. Você é alagoano, Vinícius? Sou sergipano.
sergipano, né? É legal também isso, porque o nosso instituto ele tem essa diversidade. Eu nasci no Rio, sou alagoano há mais de 30 anos, mas temos quase todos os estados no instituto, né? Então tem muita gente que a gente não conhece ainda, e é bom essas interações. Mas enfim, eu até passei o dia hoje ouvindo algumas músicas brega. Mas antes da gente falar de música brega, eu queria que você me dissesse, eu acho muito legal um professor de sociologia que tem notável interesse pela música brega e tem vínculos e admiração, não só pela pesquisa da música brega, né, mas pelo som brega. Eu queria saber de você, qual o conceito de brega? É um conceito estigmatizado, pejorativo? É um conceito que tem algum fundo de fundamentação conceitual coerente ou é negligência? Como é que você vê isso? Então, eu acho que quando nós, principalmente que somos das humanas, a gente entende que tudo passa pelo poder, né? Tudo é uma questão de relação de poder. E a música e demais manifestações artísticas, elas não fogem a isso. Então, Uhum. assim, quanto denominação brega, né, isso aí só foi um cunho que surgiu a partir de década de 80 para cá, Uhum. certo? Antes disso, nos anos 70, você tinha o cafona, né, mas ao longo da história do Brasil, sempre você associou alguma coisa que implicitamente estava associada ao que a gente chama de brega. Né? Por exemplo, dor de cotovelo, nos anos 50, né? Você tinha o samba canção de um lado e dor de cotovelo do outro, tá entendendo? Então, geralmente Uhum. pessoas que estavam influenciadas por essa questão do samba canção, mas que atendiam a um público periférico mais popular, era o dor de cotovelo. Daí saía a galera como Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, Lupicínio Rodrigues, né, que tinha essa influência popularesca, vamos dizer assim. Né? E aos outros que estavam ali nas suas casas noturnas, né, nas boates, né, do Rio de Janeiro, ali no Copacabana Palace e outros lugares tocando, eram samba-canção, né, estavam dentro do samba-canção. Então, sempre você tem essa relação. Eu creio que dos anos, principalmente século XXI para cá, no século XXI para cá, o nome brega terminou sendo mais aceito, o que não significa dizer que foi anulado o sentido pejorativo dele. Às vezes eu percebo muitos artistas que, para se afirmarem como um diferencial no mercado, dizem assim, olha, a gente dialoga o rock com o brega, não sei o quê. Mas se você Já parar vi. para analisar esse camarada que está tocando rock, que geralmente pode ser proveniente de uma classe média, de um capital intelectual mais sofisticado para o conceito social da coisa, essa pessoa ela vai entender o brega ainda no sentido meio que da palhaçada, da idiotia, né, do satírico. É o satírico no pior sentido da coisa, tá entendendo? Cachaça, chifre, né, mulher, tá entendendo? Esse tipo de coisa. Mas o nome brega, enquanto denominação, eu acho que foi mais neutralizado. Tanto é que hoje, como eu disse a você, se você quer se afirmar como um cara experimental, que usa outras referências na sua obra, aí você fala que o brega, né, você meio que agrega valor ao seu trabalho. Porém, Uhum. se eu disser, Ale, seu som é brega, eu estou estigmatizando você e inferiorizando você. Tá entendendo? Entendi. Lisbela e o Prisioneiro trabalhou muitas músicas ressignificadas, né? Inclusive o próprio Caetano Veloso. E parece-me que uma casta de notáveis acadêmicos, universitários, passam a reconhecer a importância de músicas como a da Lisbela. Eu não estou lembrando agora o nome da música, Você não me mas, ensinou a esquecer. Você pois não me é, ensinou. quando um artista na grandeza de Caetano referenda a música, né? E eu fico me perguntando assim, diferente do Axé Music, que passou por um processo muito grande de mercantilização, né, e aparentemente se tornou um negócio e saiu das mãos do cotidiano do baiano, embora ainda haja, o brega é ainda muito da fresta, né? Da cultura popular, do local mais
cotidiano mesmo, da vida mais simples possível. Ou não, o brega também já foi mercantilizado e perdeu a sua autonomia de criação? Não, eu acho que quando ele se tornou mercantilizado, ele ganhou uma aceitabilidade, ele terminou sendo legitimado até, porém, o legitimar o brega, o reconhecer que existe o brega, não significa dizer que eu avalio essa música como um critério de elevação do gosto, sabe, de um valor do bom gosto, né? Eu acho que ele, como eu te disse, o falar que agrega o brega no seu repertório musical não torna você menor. Ao contrário, você termina sendo visto como o artista que dialoga com a diversidade, né, com a pluralidade de coisas. Porém, falar que você é brega é outra história, sabe? E que você, né, compõe brega, eu inferiorizo você, sabe? Então eu acho assim que quando o brega se consolidou no mercado, eu acho até que começou a haver uma aceitabilidade maior de outros setores que anteriormente não costumavam consumir esse material. Tá entendendo? E a gente sabe que a música brega, ela, enquanto denominação brega, é uma produção musical oriunda de setores excluídos socialmente, né, setores periféricos da sociedade, sabe? Então, ela, portanto, por isso que ela geralmente é produzida nesse meio, ainda continua sendo e consumida também nesse meio. Mas eu acho que com a consolidação e com o amadurecimento da cultura de massa, da indústria cultural, né, ela começou a ampliar um pouco essas oportunidades de acesso. E meio que hoje a gente não pode dizer que música brega é música que o pobre ouve, né? Sabe? Hoje você pode ir para um show e você vai encontrar todas as classes ali consumindo o mesmo artista, né? Isso não significa dizer que a sociedade ela superou a sua exclusão de classe, evidentemente, porque você vai ter no show lá uma área VIP, uma área da farofona, né? Você vai ter ali o apartheid ali está bem claro, tá entendendo? Mas a nível de consumir e de não ter problema em assumir que está cantando as músicas daquele cara ou daquela mulher associada ao brega, acabou. Eu acho que o mercado ele terminou tendo uma responsabilidade grande nisso de disseminar, né, e tornar popular e aceitável, tá entendendo, para a sociedade. É o teu projeto, o seu trabalho, a sua pesquisa com a música brega, ela se dá em que esfera? Exatamente o que é? Então, na verdade, a princípio, quando eu comecei a estudar música brega, era entender a apropriação do setor intelectualizado da sociedade com essa estética. Tá entendendo? E a minha grande curiosidade, a princípio, por muitos anos, que tanto é que o título do meu trabalho, inclusive, foi Do que a classe média ri, né? Era tentando entender por que é que quando eu passei um bom tempo fazendo levantamento de pesquisa, de dados, de entrevistas, numa zona que tem Aracaju, e aí as garotas de programa que trabalhavam lá, as pessoas que frequentavam lá, me explicavam que gostavam do brega porque aquilo era poesia, e eu ia bater um papo num bar, informalmente, com os meus colegas de campus universitário, né? E a ideia de poesia era ridicularizada, né? Porque se tinha um conceito, um parâmetro diferente do lírico, né? Da poesia. E aí, quando havia assim, um espaço muito raro para se conversar sobre esse tema com um colega da sociologia, por exemplo, né? Ou das humanas, principalmente, sabe? Que são áreas que terminam se desenrolando mais nessas questões da cultura, né, debatendo mais, eu via o risível, né, a reprovação em forma de sarcasmo, né, de negação, e aí meu interesse começou daí, mas aí a gente tem a apropriação da intelectualidade, tá entendendo? Aí depois de um tempo eu fui passando, e aí eu lembro que quando eu fiz
o curso de psicanálise, eu terminei fazendo um trabalho de conclusão também e tentando entender o processo da neurose, do luto e da melancolia dentro do repertório brega. Tá entendendo? Tentando entender um pouco esse movimento. Então, assim, foram muitos departamentos que eu fui entrando, tendo a música brega como centro, mas constelando para outras coisas. A minha dissertação do mestrado, por exemplo, eu fui tentar entender a questão do gênero, né? Afinal, o brega existe, tanto é que o título dela ficou como Música Brega, o Fantasma Visível, né? Porque ela não se vê, mas se vê, sabe? Fica nesse jogo ambíguo, tá entendendo? Flutuante, né? Ela fica visível e invisível ao mesmo tempo. E aí foi partindo para várias outras questões referentes à música brega, tendo ela como um eixo norteador. Você chegou a trabalhar com letra de música, com cantores específicos, identificar particularidade, fenômenos poéticos que são para além de uma visão, enfim, marginalizada, e, ao contrário, tinha uma poesia de grandeza refinada em alguns aspectos da música brega? Então, eu fiz um trabalho analisando a obra do Fernando Mendes, que é o compositor do Você Não Ensinou a Te Esquecer, e o Odair José. Peguei esses dois caras para tentar fazer uma análise. Isso. E na minha dissertação eu foquei mais na cena musical do Brega em Aracaju. Tá entendendo? Então eu fui estudar o Adal Venon, Cara de Cobra, né, Leninha Leite, a galera do Brega de Aracaju. Né? Então, assim, eu sou muito, como eu disse a você, no início da minha fala. Eu não me considero músico porque eu não sou instrumentista, não tive paciência para aprimorar-me na música, tá entendendo? Enquanto debruçar, né, no instrumento, mas eu me considero um cara das letras, né? Então eu sou muito de análise de discurso, tá entendendo? Então sempre meu trabalho você está meio que analisando algum repertório, né, musical. Agora esses daí que eu acabei de elencar para você foram os que de fato eu me aprofundei no estudo. Eu conversei semana passada com a professora Rossana Gaia. Não sei se você chegou a ver, ela é doutora em análise do discurso. Eu também gosto um pouco dessa cachaça. Eu trabalho com Bakhtin em algumas coisas. Você mexe com análise do discurso de alguma vertente específica e você poderia trazer alguma coisa de algum trecho de música que tenha alguma curiosidade que você tenha identificado na sua pesquisa? Então, veja, eu não sou um cara que estudo aprofundadamente, tendo como perspectiva a análise do discurso. O que eu falei é que eu gosto de analisar discursos, né? Tal, Tá. sabe? Coisa do tipo. Apesar de que, quando eu fui entrar nessa questão de discussão do gênero, evidentemente que não tem como fugir do Bakhtin, tá entendendo? De você fazer umas análises, né, em cima da questão do gênero, tá entendendo? Mas o que eu posso dizer a você é que, principalmente no meu trabalho da psicanálise, para entender um pouco a questão do luto e da melancolia, né, enquanto rompimento do objeto amado, né, eu tive que me adentrar muito nas letras, né, das músicas, tá entendendo? Porque a gente sabe que o cancioneirismo brega é muito justamente do rompimento, do luto, né? E é aquela coisa muito dolorosa, sabe? Tipo, sem você eu não vou viver, sabe? O que sou eu sem você? É meio que uma alienação do sujeito como objeto de tal maneira que você meio que entra no mundo até psicótico até, sabe? Você não consegue separar um pouco as fronteiras entre a sua autonomia enquanto sujeito e o outro enquanto objeto amado. Né? Então, se eu fosse pegar assim, trechos de letras apontando essas questões, nossa, a gente passaria aqui 10 lives só para falar sobre isso, porque é esse o foco principal do Brega, claramente. Tá entendendo? Esse é o caminho. Em havendo uma ressignificação das relações humanas, como tem se constituído ultimamente, com essa autonomia do ser que você falou, com o fortalecimento do feminismo, né, o empoderamento da mulher,
as novas possibilidades de relações, né, de gênero, que são múltiplas hoje em dia, como é que vai ficar a música brega? Porque parece-me um campo muito delimitado da dor sentimental e da relação homem-mulher. Ou já há brega que extrapola esses vínculos tradicionais? Então, aí eu acho assim como a sociedade, a cultura, os comportamentos, eles vão se ressignificando conforme o contexto histórico do tempo e tal, a música brega ela também se ressignifica, certo? Mas eu não consigo enxergar na música brega essa coisa de uma afirmação identitária, sabe? Essa coisa, né, do feminismo, por exemplo, né? O que eu acho é que, porque eu digo, você não pode falar da música brega, né? Você pode falar de bregas, no plural, né? Porque você vai encontrar aí um mapeamento complexo de referências que vão se entrecruzando nesse universo, né? E que um vai dar ali para o sertanejo, o outro para o pagode swingueira, o outro fica ali na Jovem Guarda, naquelas batidinhas mais Jovem Guarda, calypso, lambada, guitarrada, merengue, cumba, tá entendendo? Você vai encontrar um repertório imenso. Mas em nível de poética, de material textual mesmo, da letra, da coisa, eu não consigo visualizar na música brega essa questão da afirmação feminina. O que eu vejo claramente é uma apropriação meio que tipo assim, sabe aquela coisa da disputa? Por exemplo, se você que é homem pode fazer isso, eu também vou fazer. Está entendendo? E eu não sei se esse é bem o caminho que a gente pode entender para uma emancipação feminina. Está entendendo? Dá o troco, né, com a mesma moeda, como a gente diz, está entendendo? Mas eu acho que se tratando de passividade, né, da coisa toda, o que eu acho que houve de mudança foi o seguinte. Você tem um brega, principalmente ali dos anos 70, que era o cafona, né, junto com a dor de cotovelo, tal, que era o endeusamento da mulher, que aquilo ali se revelava machista também, o cavalheiro, né, a mulher que não se toca, não se, tá entendendo, tal. Para Mas de você tomar a pílula. também, pois é. Mas você encontra hoje uma nova faceta do brega, que na verdade já não é mais aquela mulher endeusada, é uma mulher que participa, assim, dos desacordos morais, né, também da sociedade, sabe, que ela age oportunamente em prol de suas conveniências, agredindo a estrutura do patriarcado, porém ela está ainda submetida ao patriarcado, sabe, tipo assim, ela ainda espera o macho dela voltar, tá entendendo? Ela ainda não consegue se superar enquanto afirmação de identidade mulher, né, para se ter a coisa. E eu noto, pelas minhas pesquisas, que o público feminino, quando consome a música brega, tem essa expectativa realmente e entende esse lugar ocupado pela mulher também, tá entendendo? Da mulher que às vezes ela chega até o ponto de naturalizar, sabe? Que o cara trai, mas é porque é homem, né? E eu posso fazer o quê? Tá entendendo? Tal. E eu, como mulher, me submeto aqui aos seus interesses do patriarcado, tá entendendo? Mas eu acho que é isso, eu acho que há algumas alterações na música brega, mas esse conceito de feminismo, essa ideia de feminismo, de afirmação da mulher, continua ainda muito forte, né, da mulher enquanto fêmea, enquanto lugar ocupado de passividade e submissão, mesmo que ela não seja endeusada, mesmo que ela se veja nas letras ali como apta a trair também, sabe, a não cumprir o pacto social da boa moral, tá entendendo, tal, mas ela ainda é colocada naquele lugar e ela espera aquele lugar ainda, sabe, ser ocupado. Existe um brega que a gente poderia equivaler a um Nelson Rodriguianismo musical, ou essa atmosfera da literatura de Nelson Rodrigues não casa com a literatura brega? Casa completamente, né? Eu acho que, assim,
quem teve a oportunidade de ler o livro do Paulo César de Araújo, né, que eu acho que ainda é uma referência mais segura para se falar, para se estudar o brega, né, que é Eu Não Sou Cachorro Não, ele vai mostrar o seguinte, que engana-se quem acredita que a música brega não foi perseguida no período da ditadura, né? Porque, na verdade, o que havia de interesse no censor da época, tudo bem, eram questões que estavam diretamente associadas a comportamentos ideológicos, partidários, sim, eram questões de nível social que eram abortadas ali no processo, no censor, eram, mas ali na égide militar você tinha ali também a censura direcionando suas proibitivas para letras que trabalhavam questões de ordem comportamental, né, de ordem moral, que agredissem. E aí ele vai mostrando ali que naquele contexto, muitos artistas que se projetaram na cena considerada cafona da época, né, que hoje a gente chama de brega, eles estavam lá tendo que dar depoimentos, né, por que é que falaram daquilo ali, por que é que comentaram de uma traição, por que comentaram de um ato, uma suruba, tá entendendo? Vamos usar o termo assim bem claro, tá entendendo, da coisa, uma paixão do cara por uma criança, uma pré-adolescente, que aí mexia questões de ordem da pedofilia, do adultério, e ordens morais, né? Questões que implicavam agressões ao que era instituído comportamentalmente naquele contexto. Então, eu acho que o Nelson, ele tem essa questão da agressão comportamental. Né? O Nelson, ele traz essa questão do incesto, ele traz essa questão dos tabus a serem quebrados, a serem repensados pela sociedade. E por isso que eu escrevi, na época que eu escrevia no Sinforme, que é um jornal lá de Sergipe, eu tinha uma coluna, trabalhei por anos lá sobre música e sociedade. E eu fiz um artigo chamado O Brega é Revolucionário. A galera não gostou muito não, caíram em cima de mim, tá entendendo? Mas eu acho que é sim revolucionário, sabe? Talvez eles não enxerguem que eles estão sendo revolucionários, porque tá aí onde está a diferença do brega para o MPB, por exemplo. O cara que compõe o MPB, antecipadamente, ele ou ela cria um projeto estético pensando até em que ponto aquilo pode repercutir nos comportamentos. Outra coisa sou eu vivenciar naturalmente uma realidade cotidiana e expressar na letra e jogar para você, sabe? E eu acho que por isso que a música brega é tão atacada, porque ela agride a moral de uma classe média, principalmente, tá entendendo? Porque ela vai justamente falar do machismo de forma machista, vai falar porque é o que ele vive, é produto de uma história, de uma sociedade. Mas eu acho que ela é sim, a partir do momento que a música brega ela tende a ser enojada por certos setores da sociedade, apesar de, como eu disse anteriormente, hoje em dia não se tem mais tanta separação do pobre rico, do que consome brega ou não, mas ela ainda agride aos valores de determinados setores sociais, eu acho que o agredir já é revolucionário. Tá entendendo? Duas coisas que me chamam a atenção com essa sua fala. Uma delas é, eu penso, eu sou levado a crer que o brega tem uma subversividade que se assemelha às marchinhas de carnaval, que trazem um elemento extremamente conservador, né? Antigamente, a visão do negro, a visão do cabelo da mulher, a visão da escolha, da orientação sexual de alguém, será que ele é, será que não é? Essa transgressão desses valores, né, que você falou da classe média. Eu percebo uma semelhança, posso estar equivocado, não é minha área, por isso que eu jogo para você a bola a respeito disso. Se o brega e as marchinhas de carnavais, elas têm essa origem dentro do insólito, dentro do elemento mais pulsante das camadas sociais. E não é um elemento que é, como você falou, uma elaboração estética que pode pensar não só como vai ser recebida, mas também como pode ser mal vista, né? Então está sempre se lapidando para evitar conflitos. Ou não. Ou tem outros gêneros, como o forró ou o rock, que você considere que seja mais transgressor e, ao mesmo tempo, com essa pegada conservadora.
Então, segunda-feira, lá no canal Entortando, eu falei sobre o meu trabalho, né, com a Psicodélicos, e o nome da live foi A Arte e o Caos Criativo, sabe? E eu lembro que nessa live eu falei para a galera o seguinte, que eu não consigo entender uma música como importante e uma outra não. Eu acho que todas as músicas são importantes porque todas elas têm sua parte subversiva, sabe? Eu acho que qualquer tipo de música, quando ela aponta para um tipo de comportamento e esse comportamento obriga a sociedade a repensar os seus atos, já é subversivo. A diferença é qual é aquele gênero musical que as pessoas pertencem e que elas já antecipam conscientemente um projeto de impacto, e qual é aquele gênero que a galera canta por cantar, mas que ela está refletindo os valores de um tempo e que nem sempre esses valores são convenientes aos meus. E aí, quando eu ouço aquele cara cantando a música do pagode swingueira, ou um brega, né, e ele maldizendo a mulher, por exemplo, aquilo afeta os meus valores de classe, os meus valores culturais, a forma como eu acho que a mulher deve ser pensada e entendida, mas só o fato dele me agredir, né, na sua expressividade, aquilo ali para mim já é subversivo, sabe? E cabe a mim apenas potencializar aquilo que nos meus valores pode ser visto como um lixo e eu torno aquilo um diamante. Tá entendendo? E é por isso que eu sou extremamente a favor do uso da cultura de massa em sala de aula. Não só o brega, como o pagode swingueira, o funk, sabe? Porque eu acho que ali a gente tem um terreno riquíssimo para se discutir feminismo, violência, machismo, homofobia, todos esses valores que a gente anda atento e debatendo constantemente, né, na atualidade. Sabe? Então não acho que seja um legado só do rock ou da MPB, ou não sei o que. Eu acho que toda música é subversiva. E o brega, inclusive. Você ia falar. Joia. A gente falou do feminismo e você está fazendo uma desconstrução muito boa das provocações que eu tenho feito, e eu acho que é isso mesmo que é um diálogo. E a gente falou do machismo. Mas tem também outro elemento, né, que está sendo muito tocado, eu mesmo tenho buscado entender mais, até para me ajudar a me desconstruir certas questões, que é a masculinidade tóxica. O brega tem um formato que é muito determinante de um padrão de homem, né? É um homem que tem um pavor terrível de receber um chifre, é um homem que tem um pavor terrível de perder a sua companheira, é um homem que tem um medo terrível de não conseguir levar até o altar a mulher amada. Quer dizer, não é só a questão do campo da mulher. O próprio homem do brega é um homem também que é muito oprimido, né? Que tem que cumprir um padrão de macho, que a gente também já está em processo de desconstrução. Sim, sim. Agora, eu acho, sabe o que eu acho? É que músicas como a brega, ela diz o que é, elas dizem o que é. E essas músicas que se afirmam do bom gosto, do refinamento estilístico, musical, poético, elas dizem o que deve ser. Tá entendendo? E aí por isso que elas aparentam mais uma música de afirmação política, de negação aos valores vigentes. Mas o que eu tenho a dizer, desculpa aí os colegas, incluindo você, porque estamos dentro da mesma família, humanas, né? Mas nós que estamos das humanas e que a gente tem essa tendência a frequentemente discorrer mais sobre cultura, comportamentos humanos, sociais, e a gente, portanto, tem uma probabilidade muito maior numa mesa de bar, por exemplo, discutir sobre essa questão do patriarcado, feminismo, homofobia, etc., etc., eu noto que nós, vamos dizer assim, eu boto elite cultural, vamos botar assim, tá entendendo? Porque nós somos pessoas que, gostando ou não, as pessoas gostando ou não, a gente tem um reconhecimento pelo nosso chamado capital de repertório formal de conhecimento, né? Mesmo que nós não sejamos a elite econômica, mas a gente está no meio do caminho aí da pirâmide, tá entendendo tal?
E eu acho que nossa classe, vou botar assim, vamos botar nós na classe média, sendo bem reducionista aqui, mas só para um nível de explicação. Didático. A gente tem uma moralidade muito grande e essa moralidade ela é falseada. Porque no final das contas a gente se comporta tal qual a música brega revela nas poéticas. Tá entendendo? Eu vejo colegas meus da sociologia, homens, que se afirmam ali a favor da emancipação feminina, de tudo isso, mas chega ali num bar, sai no meio de um bar, por exemplo, porque descobre que a namorada está sozinha com uma amiga ou com um amigo num bar. Tá entendendo? E vai lá catar a fêmea. Tá entendendo? Esse camarada que tem esse comportamento, ele se vê manifestado na música brega, mas não vê na música que ele ouve. Tá entendendo? Então, é um pouco para se pensar um pouco isso. Não estou dizendo que o discurso da música brega que coloca a mulher para ocupar esse lugar da passividade seja um discurso correto. Eu não acho, mas é o discurso que é o que existe. Tá entendendo? É o que se manifesta ali. E há uma certa tentativa de higienização cultural, se colocar, já que eu defendo essas coisas, que eu tenho essas bandeiras, que eu levanto esses rótulos, ouvir brega é algo que denota contra a minha natureza, contra a minha formação, contra o meu posicionamento político. E tem uma certa hipocrisia nisso, né? Sim, total. Eu costumo dizer que a classe média é a classe mais hipócrita que existe, justamente porque ela fica no meio da pirâmide. Então, ao mesmo tempo que a gente é prestigiado, tal qual a elite, a gente é mão de obra assalariada, tal qual o trabalhador ali do setor social periférico. Ao mesmo tempo que a gente se alia ao trabalhador porque somos ele, a gente se alia à elite porque somos ela. Então a gente não fica nem um canto nem outro. A gente fica nessa dubiedade, nessa ambiguidade, nessa ambivalência. Então eu acho que é uma classe hipócrita e é isso que me instiga a estudar a classe média e estudar esse setor intelectual e a apropriação dele na música brega. Entendeu? Porque eu acho que a música brega diz muito dele, desse setor também. Tanto é que se você parar para analisar, a gente está numa festa porra louca, ouvindo músicas refinadas, requintadas, etc, etc. Mas no final, quando está todo mundo chumbado, tá entendendo? Todo mundo pega a sua viola, aí vem Vando, Gabi Amarantos, tá entendendo? Valdir Soriano, Pablo da Rocha, e a galera toda vai cantando, porque aquilo ali é o que é, de fato. E tá dentro de todo mundo. Tá dentro de todo mundo, aquilo ali. Tá entendendo? De certo modo, o início de uma festa começa com uma certa estética, aí com o passar do tempo, o álcool vem, as pessoas se libertam e vão para onde de fato se identificam. Interessante. Vina, me fala um pouco da tua vida artística. Eu vi você cantando um som muito parecido com Raul Seixas. Achei sua voz muito parecida com a de Raul Seixas. Fala um pouco disso e fala um pouco do canal Entortando, para a gente deixar um brega um pouquinho de lado. O Raul era muito brega ou não era nada brega? O Raul era um cara polêmico, assim como o brega, porém, diferente do brega, que ele é polêmico sem saber que o brega ele fazia proposital suas polêmicas, né? O Raul criava propositadamente suas polêmicas, tá entendendo? Inclusive, ele em um momento, ele comentou que eu sou brega, e aquilo ali criou o maior rebuliço na cena da época, porque, na verdade, o Raul Seixas, vamos dizer assim, que se a gente quer associar, porque eu digo, falar brega é muito complexo, porque a gente pode entrar na questão do anacronismo, né, como algo que pode associar ao brega, tá entendendo? O ser brega. Né? E o Raul era o tipo do cara que entrou nos anos 70 com aquela força do rock progressivo, né? da psicodelia, da coisa toda, e o Raul continuou no rockabilly, né? O Raul continuou o cowboy, Elvis Presley, ali tocando suas músicas, e foi até 88, que foi o último disco que ele lançou, o Panela do Diabo, aquele Raul, tá entendendo? Então ele meio que chegou, ele já começou nos anos 70 anacrônico, tá entendendo? E foi até os final dos anos 80, com aquela pegada dele, do rockabilly, do Elvis e da coisa toda. Né? Então, tanto é que o Raul também, por muito tempo, ele trabalhou compondo para artistas que eram consumidos por esse setor popular.
O Gerry Adriani gravou muita coisa do Raul, né, por exemplo, tá entendendo? O Baltazar, né, essa galera toda que foi agregada ou na Jovem Guarda ou no Brega, tal, né, que eram chamados populares, né, aquela coisa toda, o Raul compunha para essa galera. E, de fato... Bruce Springfield cantou lá em São Paulo, o Raul Seixas. Sim, sim. Já ouviu falar do Roberto Seixas? Não, irmão dele? Não, veja, procure. Vou deixar você para conversar depois, tá? Sobre isso. Veja, o que eu quero apontar para você é o seguinte. Você falou do meu trabalho que tem lembra o Raul. E, de fato, o Raul Seixas é um cara que marcou muito minha trajetória e marca até hoje. Costumo dizer que a música, para mim, ela é sazonal, né? Ela tem períodos, tá entendendo? Que aparece ali, depois some, volta. Mas o Raul Seixas é perene, sabe? O cara... E olha que eu conheci o Raul Seixas, sempre falo sobre isso. Eu tinha meus 14 anos, acho que 13, 14 anos, minha mãe me levou uma fita cassete, na época era fita cassete, né, que se tinha, e ela me levou uma fita das melhores do Raul, que ela comprou. Né, essas coletâneas que vendem. E aí eu lembro que, como todo pré-adolescente, eu tive resistência em ouvir aquela fita, porque eu pensei comigo, se minha mãe comprou, esse rock não presta. É aquela coisa do ser velho ou ser novo. Eu acho que isso é bem do adolescente, essa lógica, sabe? Isso acontece. E aí passei um tempo com a música guardada, ou com a fita guardada, e depois de um bom tempo eu peguei a fita e ouvi. Nisso, quando ouvi, cara, eu fiquei enlouquecido, sabe? Então eu digo que o Raul, hoje eu tenho 39 anos, o Raul me acompanha desde os meus 14, então são quantos anos? 25 anos de Raul Seixas, tá entendendo? Então, eu gosto muito de música brasileira, e rock principalmente, mas tipo, aí passaram muitos, como Legião, Engenheiros, Lobão, aí na minha vida, 19 anos para 20, aí eu conheci a Vanguarda Paulista, me encantei muito também, e aí eu comecei a ouvir lá o Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Língua de Trapo, Premeditando Breck, Naozete, Zé Miguel Wisnik, sabe? Eu fui passando por vários caminhos aí na música, mas o Raul ficou. Toda essa galera vem, sai, volta, vem, sabe? O Zumbi do Mato, uma banda do Rio de Janeiro que eu fiquei enlouquecido, foi uma das últimas bandas que me enlouqueceram mesmo, assim, cara, isso existe mesmo, tal, sabe? Coisa do tipo. Aí Tom Zé, enfim, uma galera. Mas o Raul ficou ali, ó, não conseguia tirar, sabe? E aí talvez fique nítido na minha performance interpretativa, nas minhas letras, na minha melodia, o Raul Seixas, tá entendendo? Na coisa. Porque aquela história, Vina, você quer imitar o Raul? Não, não quero imitar, mas ele é tão forte enquanto influência na minha vida que não tem como não trazer elementos dele mesmo que eu seja um cara que faça rodízios de banda, que eu acho que o artista ele oxigena quando ele troca bandas, sabe? Que aí agora eu puxo a lei para tocar comigo, depois eu puxo fulano, tal, fica esse amaranhado de referência, mas quando a lei pega a minha música e fala, velho, isso é Raul, tá entendendo? E aí, por mais que ele tenha outra bagagem, mas a música vai trazer ali elementos que vai lembrar o Raul Seixas, né? Para quem tem contato assim de primeira, vê o Raul de primeira. Acho que depois, com mais tempo, ouvindo mais, aí vai vendo outras referências. Mas é nítida a grande identificação e referência sua dele. Vina, você é de Sergipe e trabalha em Piranhas. Eu não sei se você tem condições de fazer uma reflexão breve a respeito do que você identifica de diferente da musicalidade de Sergipe para a musicalidade de Alagoas. Ou você ainda não chegou a ter um acúmulo mínimo da cultura e a produção artística alagoana? Então, cara, eu tenho a impressão, muitas vezes, de que com o fortalecimento dos meios de comunicação massivos,
Claro que a gente não pode usar mais o rádio e a televisão como os meios mais preponderantes, hoje em dia é a internet, né, que terminou ganhando esse espaço, mas, querendo ou não, você tem um direcionamento, vamos dizer assim, forte de investimento em determinadas músicas, artistas, né, mercadologicamente. E aí eu sinto que essas peculiaridades culturais, elas estão apenas numa nostalgia do que talvez nunca existiu, tá entendendo? Mas eram mais evidentes, né, há tempos atrás, até porque o acesso, né, de trocas culturais, por não termos esses meios de comunicação, né, por não termos o transporte, as rodovias facilitando esse processo de migração ali, deslocamento, melhor dizendo, de deslocamento de uma coisa com a outra, talvez fosse mais forte, mas eu não consigo, cara. Se eu conseguir pegar para você assim, falar que existe a questão do martelo alagoano ali, existe o reisado aqui em Sergipe, e aqui é coisa de Sergipe, aqui é de Alagoas, é muito mais por um olhar meio caricato, folclórico, sabe, exótico, de guardar numa bolha museológica aquilo para tentar forçosamente afirmar uma diferença. Mas no final das contas, sergipano, alagoano, pernambucano, estão ouvindo o que todo mundo ouve. Tá entendendo? Aqui você vai, aqui na minha rua, eu tô em Piranhas. Na minha rua aqui tá tocando a rocha, como toca em Aracaju, como toca em Maceió, como toca em qualquer lugar. Tá entendendo? Tá tocando pagode swingueira, né, tal. Então, eu não sei, é muito, muito difícil você... Até porque o próprio sergipano, o próprio alagoano, por não ter mais essa capacidade de resgatar a sua história, a sua memória, até porque a cultura de massa, ela, infelizmente, veio destruindo um pouco esse processo de memória cultural, né, de geração a geração, essa coisa mais concatenada, né, da coisa. O próprio alagoano, ele pode chegar para mim e falar assim, olha, eu toco um rock aqui, mas eu agrego um elemento aqui e tal, mas é muito mais da coisa do que é bonito dizer que eu agrego e reverencio minha cultura, mas não do que eu vivo enquanto cultura. Tá entendendo? Eu acho, no final das contas, a cidade tem cara de pagode swingueira, como qualquer lugar tem cara de arrocha, como qualquer lugar tem, né? E a cara de sertanejo universitário, de forró estilizado, como qualquer lugar tem. Não consigo ver diferença aí de Piranhas para Feira de Santana, para Ilhéus, para Maceió, tá entendendo? E detectar essas peculiaridades culturais. Na escuta, mas na produção, você também acha isso? Na produção musical? Eu acho sim, até porque o que a gente escuta, a gente produz. Tá entendendo? Eu não consigo pensar ato de escuta e ato de produção como coisas desvinculadas, sabe? É o que eu digo, eu posso até chegar para você apresentar um trabalho para você, falar, olha, veja aqui, esse meu trabalho aqui, eu me influenciei no reisado de Laranjeira, no município de Laranjeira, Sergipe. Tá entendendo? Mas, se você perguntar para mim, se na festa que eu faço em casa, que junto meus amigos, se no meu carro eu ouço a produção das mangabeiras, do reisado, não sei o quê, eu não ouço. Não é uma coisa que está visceralizada em mim. Não é que não exista quem não ouça, existe. Mas estou falando assim, enquanto proporcionalidade é um número muito pequeno. Tá vendo? E eu não consigo ver isso aqui, porque você pega Piranhas é uma cidade turística. Aí o mercado do turismo, ele necessita engessar alguns estereótipos para tentar atrair um turista e ganhar o dinheiro com o pacote, né, que as empresas de turismo fomentam e divulgam. Beleza. Aí o turista vem para cá pensando em tirar foto de cacto, mandacaru, e aí o que associa cacto e mandacaru é o quê? É lampião, é o cangaço, e o que associa lampião e cangaço? Forró pé de serra, o chachado, tá entendendo? Tal. E aí você como um turista, desce lá para Lapinha, do sertão, na Piranhas Velhas ali, você vai ouvir chachado, pé de serra, você vai ver um bocado de ornamentação lá associando o cangaço, mandacaru, cacto, etc. Mas se você parar para olhar no dia a dia o que o artista produz e ouve, é a mesma coisa do que você ouve do seu vizinho.
Não muda nada. Agora, o turismo ele precisa criar seus estereótipos e caricatos para tentar criar um pouco da ilusão de que você está vindo para um lugar diferente. É como se fosse um paraíso perdido no meio do nada, desconectado de todo o planeta. Tá entendendo? Mas não é. Né? Não é. Os roqueiros ouvem Pink Floyd, ouvem Led Zeppelin, ouvem Beatles, tá entendendo? E a galera não roqueira também ouve seus pagodes swingueiras, seus funks, seus arrochas. Não tem essa não. A gente está com 52 minutos de live. Papo bom, passa rápido, eu costumo dizer isso. Eu queria que você me dissesse duas coisas e fizesse as suas considerações antes da gente concluir. A primeira delas é: você tem uma visão aparentemente crítica da ideia de identidade ou do identitarismo cultural, focando na música, isso ficou um pouco evidente. Ou eu estou errado? E a outra coisa é, fale um pouco do Entortando e como é que vem sendo importante para vocês lá do IFAO Piranhas. Certo. Vamos lá. São quantos minutos? Só para não perder no tempo aqui. Né? 8 minutos. Pronto, beleza. 7 minutos e meio, vamos lá. na verdade. Concordo. Como é? 7 minutos e meio, na verdade. Então, vamos lá. Nós das humanas temos esse péssimo hábito de falar muito, né? A gente, é o que eu digo, uma palavra para alguém da humanas passa um dia tranquilo, tá entendendo? Só com essa palavra e vai derivando, né? Mas assim, eu sou crítico sim com a ideia de identidade. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo Deleuze, né? E acho que quando o Deleuze ele vai apontar sobre rotas de fuga, traços, né? Coisa do tipo, ele meio que coloca em xeque a ideia de identidade, porque a identidade, por mais que você afirme a diferença por ela confina essa diferença e termina ilhando uma diferença da outra. E aí eu não sou a favor disso, eu sou a favor da mulher unir com o homem, o hétero com o homo com o trans com o hétero. Eu gosto da a suruba cultural me interessa, e eu acho que a ideia de identidade engessa muito essa questão e cria esse risco que eu acabei de citar para você, por exemplo, do mercado turístico, que aparelha uma história, né, a partir de exotismos, de caricatos, estereótipos, e meio que não avança no que diz respeito a uma análise mais concreta, crucial, de um cotidiano da localidade. Tá entendendo? Fica muito mundo de um paraíso desconectado do planeta, tá entendendo? E acho que identidade é isso. Acho que quando você me afirma, eu sou roqueiro, eu não sou roqueiro. Eu ouço rock, estou no rock, mas amanhã eu estou no pagode, estou no sertanejo, eu vou fluindo, eu estou, não sou. Eu acho que a identidade, ela remete a uma condição, é o ser. E eu prefiro ser a situação, que é o estar. Tá entendendo? É um processo em construção constante, inacabável, inesgotável, incessante. E aí entra na ideia do entortando, já colando uma questão com a outra. Quando eu penso no entortando, que inclusive é o nome do meu CD solo que eu estou lançando aí, que vou lançar, deu uma parada por causa da pandemia, que aí eu não me meto a doido em entrar em estúdio, um ambiente fechado, microfone cheio de saliva, que o povo canta, tá entendendo? Para gravar. Então, deixei em stand-by. Mas está todo já prontinho, cara. Sopro, sanfona, triângulo, cavaquinho, tem tudo lá no trabalho já. Só não pude lançar. Mas o nome dele é Entortando. Por quê? Porque justamente a ideia do ando é uma ideia de continuidade, é movimento. Tá entendendo? É um processo em constante construção. Estamos pensando no instituinte, não no instituído, não naquilo que é posto e acabado. Né? Então, quando eu penso na questão do Entortando, enquanto um projeto que eu tenho desenvolvido aqui nesse momento de quarentena, de isolamento, não posso mais falar de quarentena, de isolamento, é justamente isso. Porque a ideia é possibilitar com que diversas linguagens, diversas temáticas, diversas perspectivas e abordagens possam ser trabalhadas aqui. Não importa se você é professor, se você é chefe de cozinha, se você é mestre de obra, engenheiro, pedagogo, sabe, artista, é aberto para todo tipo de gente, com todos os assuntos que você puder imaginar, cara, que a gente está debatendo, porque a ideia da realidade é se apropriar dela e manuseá-la com seus diversos códigos e brincar de se perder nela, entortando, né, saindo do previsto, sabe? E por isso que no meu formato de programa eu não estabeleço o que eu vou perguntar a Lê daqui a 2 semanas, não sei, a gente vai entrar e eu vou começando, da Lê a gente vai fluindo. Né? Porque a ideia é essa, é o não ter controle.
né? E o não ter controle, apesar de ser doloroso na vida real, mas enquanto exercício a gente pode já ir tentando. Por aí. Claro. Tem que aproveitar um dia para a gente bater um papo de perto, se conhecer melhor. Mas você me traz muitas curiosidades. Uma delas é, tem uma sensação que você, politicamente, tem uma vertente anárquica, ou não? Então, dizem isso para mim, né, que a minha fala ela termina revelando alguns elementos que podem estar associados ao anarquismo, mas acontece a você. Eu me nego a me colocar diante disso, porque aí eu me confinaria dentro de um Sou tão rótulo. anarquista que nem anarquista eu quero ser. Pois é, justamente, né? Bom dizer que eu tenho simpatias com a vertente, porém eu não me meto na vertente, né? Eu fico transitando, sabe? Mas sim, concordo que eu tenho uma coisa mais do olhar a coisa do coletivo meio cismado. Esse coletivo preponderante que anula o indivíduo, sabe? Eu tenho um pouco meio cismado disso. Eu sou muito da autogestão. Eu gosto disso, sabe? É por aí. Eu tenho mais um minuto. Tem, Pronto. tem. Não, só para avisar, para deixar vai ficar por aqui gravado, que o canal Entortando ele está de segunda a quinta com a programação, como eu disse no início, todos os dias 8 da noite. Segunda, Entortando Opinião, onde eu falo sobre algum tema, eu e a galera, respondo a galera no chat. Terça-feira, o Entortando Educação, que aí professores e demais profissionais da educação trazem seus projetos, suas coisas. Bate-papo, que é a quarta, que é onde o convidado escolhe o tema e a gente troca a ideia lá. E dia de quinta, Entortando com Arte, que eu trago artistas apresentando seus trabalhos. Né? Então, todos os dias, 8 da noite. É isso. É isso. Mas. Então, professor Vinícius Souza. Souza, né? Com Z. Isso. Vina, obrigado. Foi um prazer. Gostei muito de trocar essa ideia contigo, de aprender essas informações, de ver que nem tudo é o que parece, que tem mais a se desvelado nesse enigma que aparentemente parece ser simplista do que é o brega, e você abriu alguns cenários que eu fiquei bastante empolgado. Até uma próxima, até daqui a uns dias, lá com você no Entortando. Isso, Valeu aí. justamente. Valeu. Na live do Alê. Um abraço. Valeu, Ale. Obrigadão, valeu. Abraço. Tchau.